Tá gravando? Uhum. Eu não acredito não. Então corta, Tiela. Olha aí, vai. Corte. Não, Tiela, eu tô falando sério mesmo. Vai, Tiela, corta. É na edição que eu corto, né? Olha pra frente. E aí, meu povo, mais um vídeo de maquiando cliente. Trouxe a minha mãe de volta, né? Vocês amaram o último vídeo que eu fiz com ela. E aí eu resolvi trazer mais uma proposta de pele madura, tá? Já limpei a pele. Tô hidratando, tá? Aplicando hidratante um pouquinho mais potente em todo o rosto dela, porque pele madura geralmente é uma pele mais seca e precisa de mais hidratação. E vou aplicar essa bruma, que também hidrata e ela deixa a pele um pouquinho mais preguentinha, então vai ajudar a colar mais a base. E agora já começamos com a camuflagem de manchas. Estou aplicando o corretivo laranja, que diferente do outro vídeo, né? Vou deixar aqui no card para quem não assistiu. Esse corretivo que eu apliquei, ele é bem laranja mesmo, tá? Então, só aplicar ele e depois vir com a base não vai dar certo. Eu vou acabar deixando o rosto dela todo laranja. Então, eu tô aplicando esse corretivo somente por cima da onde tem a manchinha de melasma. Minha mãe tem sardas no rosto todo, mas a gente optou por aplicar só onde mais incomoda ela, que é aí na frente, né, no centro do rosto. E agora eu vim com o corretivo tom de pele, porém ele tem um fundinho mais oliva, sabe? Um fundinho mais verde, que vai neutralizar o laranja que a gente aplicou. Então, assim, é muito importante a gente saber sobre corretivos coloridos, porque não é somente aplicar um corretivo colorido, porque a gente camuflou uma mancha criando outra mancha colorida. A gente tem que neutralizar o corretivo colorido também, para deixar mais próximo do tom de pele, para poder começar a vir com a base. Então, apliquei todo esse corretivo para neutralizar o laranja, chegando mais próximo do tom de pele dela. E aí eu já vou vir com a base, eu vou usar essa base da Vult, que é ótima, é uma base super fluida, perfeita para pele madura. Porém, para me dar um pouquinho mais de cobertura, eu misturei ela com um pinguinho só da base da Fandi, que é uma base mais grossa. Então, foi bem pouquinho que eu apliquei. E já começo a espalhar esse produto, aplicando com pincel Kabuki por todo o rosto, com batidinhas, tá, gente? É importante que a mão esteja bem leve, que seja com batidinhas para não arrastar o produto que está embaixo. E aí vai tirar todo aquele trabalho que a gente fez para neutralizar a mancha. Então, eu vou aplicando. Ó, quando chegar na parte do corretivo, com a mão mais leve ainda, com maior cuidado. E com batidinhas. Em nenhum momento eu vou arrastar a base com o pincel, tá? Somente com batidinhas. E venho com a esponja para assentar melhor a base na pele, tirar qualquer acúmulo de base que possa ter ficado em algum cantinho, dar o acabamento mesmo. E aí já vamos pro contorno, vou fazer o contorno em creme. Que, gente, pele madura, quanto mais produtos cremosos a gente usar, cremosos assim, mais líquidos, melhor, tá? Evitar ao máximo produtos em pó. No outro vídeo a gente fez uma maquiagem mais leve, então hoje eu vou fazer uma maquiagem mais pra noite, um pouquinho mais elaborada. Então já vou fazer o meu contorno cremoso, já vou aplicando e esfumando, vou fazer bem pouquinho, uma coisa bem leve mesmo. Não quero deixar muito marcado, muito escuro, fazendo aí um pouquinho na raiz do cabelo, para devolver as sombras mesmo do rosto. Um pouquinho na papadinha. É bem importante em pele madura a gente fazer esse sombreamento aqui embaixo. E já vamos para a iluminação. Eu tô usando o corretivo líquido também, tá? A maioria dos produtos são sempre líquidos. E já vou aplicando abaixo dos olhos.
Aplico entre as sobrancelhas. Na testa da minha mãe tem bastante linhas de expressão, então eu vou evitar aplicar muito corretivo ali, para não marcar tanto, sabe, depois. E aplico também no queixo um pouquinho. É bem importante em pele madura a gente saber esse jogo de luz e sombra, sabe? Por isso que tem algumas pessoas que acham que a maquiagem rejuvenesce, tira rugas, porque a gente traz mais luz em cantos específicos e contorno também em cantos específicos que a gente quer esconder, né? Não quer realçar tanto. E aí já vou esfumando com a esponja, cuidando bem na bordinha, vou esfumando de fora para dentro, né? Da bordinha indo em direção ao centro. E meu povo, me sigam no Instagram, tá? É bem importante, porque lá eu posto fotos das produções, vídeos dos bastidores enquanto eu tô gravando pro YouTube, tá? Então me sigam por lá se você quer saber mais das produções. E já tô selando a pele com pó, do mesmo jeito que eu selei no outro vídeo, com um pincel para não pegar muito produto. Peço para olhar para cima, para a pele ficar bem lisinha. E daquele jeito de sempre, né, gente? Depositando mais produto nas regiões que eu iluminei, que são nas áreas que tem mais camadas de produto, né? Então, exige uma quantidade maior de pó. E com o pincel fofão, vou selando com o mesmo pó, selando o restante do rosto, garantindo que ficou tudo bem matificado. E aí, eu achei que o contorno tava um pouquinho fraco, sabe, pro vídeo, então eu vim com um pouquinho de contorno em pó para intensificar um pouquinho mais, mas foi bem pouquinho mesmo, tá, gente? Bem pouco mesmo, só para realçar mesmo, porque gravar, né, a maquiagem tem que aparecer no vídeo, então, só que já é essa intensificada um pouco mais. E aí contorno também no nariz, aquele jeitinho de sempre, mas fazer bem suave também. Já tô aplicando o blush, peço pra ela dar um sorrisinho, pra eu aplicar bem nas maçãs mesmo, no rosto dela. Eu vou aplicando e seguindo em direção ao contorno, tá? Ó, vou aplicando na maçãzinha do rosto e seguindo até encontrar o contorno que a gente fez. Iluminador também eu vou aplicar na maçã do rosto dela, peço para ela dar um sorrisinho, para pegar bem na maçãzinha e dou só uma leve arrastadinha, porque em pele madura, iluminador é um pouquinho perigoso. Se a gente aplicar muito para cima, pode pegar ali nos pés de galinha e não fica muito legal. Então eu gosto de aplicar assim na maçã do rosto, sabe? Um pouquinho no nariz e aí bastante bruma, deixa a pele bem molhada para tirar todo o aspecto de pó. E aí bora para os olhos, já vou fazendo a sobrancelha dela primeiro, tô usando pastinha. E eu começo sempre por cima, tá, gente? Por cima da sobrancelha, eu vou seguindo a raiz dos pelinhos para não engrossar demais. Faço uma linha embaixo. Vou fazendo e conforme eu vá aplicando, só com o restinho de produto que fica no pincel, eu vou pro início, tá? Para não ficar muito marcado. E aí já apliquei corretivo toda a pálpebra, cuido na pálpebra fixa para não pegar na sobrancelha que já tá feita, né? Faço um recorte aí. E já vamos pro esfumado. Eu vou usar essa paleta da Ludurana. Tô pegando esse laranjinha mais claro. E vou marcando o côncavo dela. Eu levanto bem a pálpebra dela, tá? Como vocês podem ver aí. Pra conseguir esfumar a sombra melhor. Porque pele madura, geralmente a pálpebra é bem molinha, sabe? Então, eu dou essa esticada pra conseguir esfumar melhor a sombra.
E aí vou esfumando, aplicando somente no côncavo, tá? Mostrando aí do outro lado. Eu não começo aplicando do cantinho interno, assim, na raiz dos cílios, porque como ela tem essa dobrinha, eu posso acabar indo muito pra fora e deixar o olhar mais caído. E agora eu venho com essa sombra da Tracta, que é um marrom mais escuro. E aí sim, eu aplico bem. Como vai ser uma sombra um pouquinho mais pra dentro, que é a primeira, eu vou aplicar bem na raiz dos cílios, bem no canto interno. Canto externo, quer dizer, desculpa. Bem no canto externo, subindo até encontrar a primeira sombra. E aí, ó, uma dica pra vocês, eu peço pra ela abrir o olho para eu ver como é que tá ficando, porque para mim, gente, é muito importante que a cliente veja a maquiagem com os olhos abertos, ela consiga ver todo o esfumado, toda a sombra. Então eu peço para ela abrir o olho para eu ver se consigo ver a transição das cores com os olhos abertos. E aí às vezes eu até acabo aplicando um pouquinho da sombra, ela estando de olho aberto, para garantir que pegou bem, que deu essa diferença. E aí eu voltei com um pouquinho da primeira sombra, bem pouquinho, coisa pouca, só pra dar um acabamento. E aí, com aquela mesma paleta de iluminador que a gente aplicou no rosto, eu peguei um douradinho e vou aplicar nos olhos. Dá sim pra usar brilho em pele madura, tá, gente? Mas é importante que o brilho não seja muito grosso, não seja um glitter muito grosso ou uma sombra muito grossa. Tem que ser mais fininho, mais amanteigadozinho, sabe? Isso faz bastante diferença. Vou aplicar também bem pouquinho, só abaixo da sobrancelha, só com o restinho que ficar no pincel mesmo. Bem pouquinha coisa. E agora, com a sombra preta, peguei um pincel chanfrado de delinear e vou fazer um delineado com sombra, tá? Levanto bem a pálpebra dela para fazer o delineado na raiz dos cílios. E vou com a sombra fazendo, já ficando um delineado mais esfumadinho, tá? Em pele madura é o melhor delineado que tem, é esse delineado mais esfumado, tá? E bora pro esfumado inferior. Vou só com a primeira sombra, aquele laranjinha mais claro, e vou aplicar aí abaixo. Toda a pálpebra inferior até o início. E olha que legal essa dica. Eu peguei um pouquinho de pó compacto do tom de pele dela com um pincelzinho e vou fazer tipo um recorte, sabe? No esfumado. Pra deixar o esfumado um pouquinho mais levantado, pra levantar um pouquinho o olhar dela. Que em pele madura, o olhar sempre fica mais caidinho por conta da pálpebra mais flácida, né? E aí, máscara de cílios, peço pra ela fechar o olhinho. Embaixo também. E vocês veem que eu dei uma pequena borradinha aí, mas eu vou mostrar para vocês como é que eu consertei. Eu espero secar bem o rímel e depois eu venho só com o cotonete seco, dou uma esfregadinha e pronto. Saiu tudo. Fácil, né? Cílios postiços. Em pele madura também é importante que os cílios sejam mais leves, tá, gente? Não muito pesados, para não pesar muito o olhar, porque isso também envelhece. E a hora do batom. Tô aplicando esse batom que foi uma misturinha que eu fiz, mas eu não gostei muito, por isso que eu quase não deixei passar aí. Achei que ficou muito escuro. E depois eu vim só com um batom marronzinho mais claro e apliquei por cima, pra deixar mais harmônico. Gostei mais assim.
E é isso, minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado, que tenham pego as dicas. Se gostaram, não deixem de curtir esse vídeo e se inscreverem no canal, tá certo? Compartilhem para ajudar na divulgação do canal, tá certo? Um beijo!